E em que outra forma você poderia garantir seu futuro eterno? Não existe outra forma. Cristo mesmo disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. São Lucas capítulo 19, versículo 10. E em São Mateus capítulo 18, versículos 11 ao 14. Porque não é a vontade de nosso Pai que está nos céus que se perca um desses pequeninos, ou seja, dessas pessoas que também estão representadas em ovelhas. Vejam, Cristo disse em São João no capítulo 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E disse também: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A voz de Cristo, o bom pastor, é o Evangelho de Cristo. E as ovelhas que escutariam a sua voz seriam aquelas pessoas que escutariam a pregação do Evangelho de Cristo, o receberiam como seu único e suficiente Salvador. Ele disse: e haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo. E o bom pastor é Jesus Cristo. E as ovelhas, quem são? Todos nós, crentes em Cristo. Isso está em São João capítulo 10, versículos 14 ao 18. E ele disse também: ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai, ou seja, que ele veio com uma missão divina a esta terra, e era para morrer por todos nós, para nos redimir, para regressarmos a Deus e ao seu reino com a vida eterna. E em São João capítulo 10, versículos 27 em diante, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Nós escutamos a pregação do Evangelho de Cristo, que é a voz de Cristo, o seguimos, o recebemos como nosso Salvador, e Ele nos dá a vida eterna. E não existe outra pessoa que possa nos dar a vida eterna, porque a exclusividade da vida eterna Deus a deu a Jesus Cristo, para que por meio de Cristo possamos obtê-la. Portanto, é Ele quem nos outorga a vida eterna. E vejam aqui em primeira carta de São João, capítulo 5, do versículo 10 em diante, que diz: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. E onde está a vida eterna que Deus nos deu? Está em Jesus Cristo, pois disse: quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, quem recebeu a Cristo, quem tem a Cristo no seu coração, tem a vida eterna. Aquele que não tem ao Filho de Deus, não tem a vida, não tem a vida eterna. O que a pessoa tem é uma vida temporária que lhe acabará em algum momento, e nem sabe quando terminará esta vida temporária. O ser humano nasce nesta terra com a angústia existencial, porque não sabe de onde veio, não sabe por que está aqui na terra, e nem sabe para onde vai quando morre o seu corpo físico. E tem alguns que não sabem nem o que são como seres humanos.
así como Dios es trino. E como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, El ser humano que fue o ser humano que foi criado por Deus trino, porque Dios lo creó também é trino, y semejante. porque Deus o criou à sua imagem e semelhança. Portanto, o ser humano é alma, espírito e corpo. Cuando termina nuestro tiempo, Quando o nosso tempo termina aqui nesta terra, el cuerpo físico o que morre é o corpo físico, y muere de edad avanzada, que vai ficando velho por una enfermedad o por e que morre por idade avançada ou por alguma enfermidade ou algum acidente. cualquier edad. No E se morre em qualquer idade. tiene nada. Não há uma idade determinada para o corpo físico morrer. Mueren Os bebês morrem, mueren los jovencitos, morrem as criancinhas, mueren también morrem os jovens diferentes etapas e também morrem os adultos e os anciãos. seres humanos. O sea, en alguna de esas etapas, Em diferentes etapas da vida, os seres humanos morrem. Ou seja, el cuerpo de em alguma dessas etapas, cada otro a pessoa terá que deixar